Se alguém de direita é pego fazendo ou falando uma besteira gigantesca, é logo cancelado, perseguido, difamado e tudo mais. Em vez dele ser afastado das coisas, punido, pouquinho tempo depois, a Band jornalista... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Como de praxe, vamos começar falando de guerra cultural. Eu não consegui fazer a live na sexta passada, que estava pior ainda, e eu ia falar da análise do Mandani em Nova York. Então, eu não trouxe aqui isso, mas eu trouxe um gráfico, que é uma análise que mostra o seguinte: homens brancos contra todo o resto. Esse é mais ou menos o resumão. Tudo bem, tem lá mulheres jovens universitárias com um peso exagerado de 84% votando no muçulmano socialista, mas causa espanto, né? Que o único grupo que não deu vitória para o Mandani foi o grupo de homens brancos. O restante, tudo votou no carismático muçulmano que oferece tudo grátis. Por quê? A gente sabe que dentro do contexto da guerra cultural, demonizar o homem branco, de preferência judeu ou cristão, tem sido o esporte preferido da esquerda e, infelizmente, da extrema-direita, quando o assunto é judeu também. Eu tenho gravado vídeos sobre esse assunto. Aqui nos Estados Unidos a coisa está pegando. O Ben Shapiro comprou essa briga contra o Tucker Carlson, que anda recebendo gente muito, muito esquisita no seu programa, como esse Nick Fuentes, que é um nazista, né? E eles demonizam os judeus por terem matado Cristo. É uma pegada um pouco diferente da esquerda antissemita da elite progressista, né? Então, escrevi sobre isso também, gravei um vídeo com base numa coluna do Victor Davis Hanson essa semana, foi publicada na Gazeta também e no Daily Signal, e a gente vai combatendo o antissemitismo de todos os lados. Não tem essa de fechar os olhos para o Tucker Carlson, Candace Owens e companhia, porque eles vêm prestando um desserviço à verdadeira direita conservadora. Ainda na linha da guerra cultural, a Globo tem algum departamento de gráfico muito sugêneres, né? Que eles invertem os eixos e dão a entender o oposto do que está sendo dito. A mais nova foi no caso de violência contra pessoas LGBT. A violência está aumentando e você pode ver isso do gráfico da direita para a esquerda. 3.383 para 4.901. Mas o gráfico que eles usam faz o contrário, né? Vai de cima para baixo, para dar a impressão de que está caindo, porque é o governo Lula. Ou seja, eles inverteram a cronologia. O caso aí, o eixo X está invertido, começa em 2025, acaba em 2022. Não dá para falar em jornalismo com essa gente. Ainda na questão de antissemitismo em Israel, os vídeos que eu tenho gravado, né, esse relato aqui foi muito chocante e a gente não pode esquecer o que aconteceu no 7 de outubro e depois, com centenas de reféns, né? Esse judeu relatou que viu o diabo de perto. Foi abusado, espancado, era obrigado a ficar nu, amarrado. Quer dizer, um relato assustador. Ele deu entrevista e vários veículos de comunicação não demonstraram o devido interesse nos seus relatos.
porque eles têm uma agenda. E essa agenda envolve em demonizar Israel, não em colocá-los sob uma ótica de vítima, que é o que eles são, na verdade, perseguidos por fanáticos por todo lado. Ainda na guerra cultural, chamar atenção só para o abismo entre direita e esquerda, né? Se alguém de direita é pego fazendo ou falando uma besteira gigantesca, é logo cancelado, perseguido, difamado e tudo mais. Agora, o Peninha, Eduardo Bueno, ele é pego comemorando a morte do Charlie Kirk, por divergências políticas, dizendo que as filhinhas do Charlie Kirk estão melhor sem o pai agora. Quer dizer, uma monstruosidade dita por um sujeito cafajeste, canalha. Em vez dele ser afastado das coisas, punido, pouquinho tempo depois, a Band Jornalismo já vai lá e recebe ele para falar sobre política, história e por aí vai. Quer dizer, já tem um esforço para resgatá-lo, para colocá-lo em lentes aceitáveis como uma opinião como outra qualquer. Um sujeito que comemora a morte de um inocente por divergência política. Você veja que realmente em questão de guerra cultural, a esquerda não brinca em serviço, protege os seus, mesmo que sejam um escroque do naipe de um Peninha. 5 anos de Covid, passa rápido, né? A gente pensa, meu Deus, o que aconteceu, né, em 2020? E a gente tem que lembrar, para nunca esquecer e de preferência nunca repetir. O Ocidente fracassou no teste. Eu era uma das poucas vozes, infelizmente, à época na Jovem Pan, denunciando o autoritarismo em nome da pseudociência, pedindo liberdade individual, clamando pelo método científico de fato, que não tinha nada a ver com o que aqueles jornalistas repetiam, nem mesmo aqueles pseudocientistas como o Dr. Fauci. E o que nós vimos foi isso, né? Abuso de poder, liberdades fundamentais jogadas no lixo, milhões e milhões de pessoas afetadas psicologicamente, fisicamente. E o Bolsonaro, que foi uma das poucas lideranças globais a remar contra essa maré, demonizado pela nossa imprensa. Porque de vez em quando cansava e falava, eu não sou coveiro, e aí pegavam fora do contexto, ou então ele falando do cara respirando que inverteram tudo, ele estava dizendo que se esperasse para procurar ajuda, é assim que ia chegar, e aí acharam não, né? Manipularam, como a BBC manipularam que ele estava tirando sarro de alguém sem ar. Quer dizer, o jogo foi muito bruto. A pandemia está logo ali, 5 anos. Passa rápido, mas são só 5 anos. E nós temos que lembrar o que aconteceu. Porque Dória, Vera Magalhães, Fauci e companhia, todos eles aplaudiram a transformação do Ocidente numa província chinesa. E isso foi muito grave. Muito grave. Por falar em BBC, eu vou entrar nesse assunto. Até o Estadão se dando conta, né? O perigo do jornalismo militante. É engraçado que ele não repara que ele podia escrever isso diante de um espelho, quando ele também é militante. Mas o que nós vimos aqui no caso da BBC é mais um exemplo da morte do jornalismo. Quer dizer, a BBC pegou uma fala do Trump e outra distantes 50 e tantos minutos, editaram e deram a entender que o Trump estava incitando uma invasão do Capitólio, que era o oposto do que ele estava dizendo. Ele estava dizendo, vamos marchar de forma pacífica, constitucional. O Trump ameaçou com um lawsuit de $1 bilhão,
a BBC demitiu ou pediu demissão um diretor-geral e uma CEO de notícias, mas é pouco. Nós temos que lembrar do que essa mídia tem sido capaz por conta da Trump Derangement Syndrome. Veja, eu não duvido que tem jornalistas imbuídos de uma visão de mundo de que o Trump é uma ameaça à democracia e de que cabe a eles fazer alguma coisa para impedir o pior, para salvar a democracia e por aí vai. Eu não duvido que alguns se enxerguem numa cruzada moral dessas. Mas o que fica claro é que eles estão dispostos, em nome disso, dessa crença, a sacrificar o bom jornalismo e se tornar militantes como diretório do próprio PT contra Bolsonaro. É isso que eles fazem contra o Bolsonaro no Brasil, contra o Trump nos Estados Unidos e por aí vai. E siga o dinheiro também, além da questão mais ideológica, né? Siga o dinheiro. Por que diabos uma estatal britânica recebia tanto dinheiro da USAID? Vai entender uma coisa dessas. Mais um exemplo de por que a USAID tem que ser fechada, né? Ainda no âmbito da guerra cultural, tema da minha coluna disponível hoje na Revista Oeste, e quarta-feira os meus patronos já tinham recebido a coluna, Homens Fortes, com base na notícia do que Taylor Sheridan fechou um contrato para sair da Paramount e ir para a NBC Universal por $1 bilhão. Em 8 anos, com algumas metas, mas $1 bilhão para um autor de TV shows e filmes. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Por quê? Porque ele entrega resultado. Porque ele é um sucesso de audiência. Porque ele fez Yellowstone e as prequelas. Porque ele fez Tulsa King com Stallone. Porque ele fez Mayor of Kingstown com o Jeremy Renner. E porque ele fez o filme Sicário, que foi um sucesso. Personagens, em geral, homens fortes. Mulheres também. Só que as feministas odeiam o Taylor Sheridan e o que ele representa. Com a figura do machão, do Kevin Costner, do Harrison Ford, nas prequelas. Que é as mulheres fortes também são odiadas pelas feministas, porque são mulheres empoderadas, tipo a Beth, no Yellowstone, que não devem nada às feministas e que querem casar e respeitar o marido. O movimento feminista está numa de odiar o homem, odiar o casamento. A terceira geração é um fiasco total. E claro, o movimento feminista faz de tudo para afeminar os homens. Tornar todos nós um bando de Justin Trudeau, Justin Timberlake, Justin Bieber, sei lá. E esses personagens do Taylor Sheridan, que aliás aparece no Yellowstone, é o domador de cavalos, o típico machão mulherengo, né? Esses personagens seduziram milhões e milhões e milhões do público. Então, ele vai sair da Paramount para a NBC Universal por $1 bilhão. Eu escrevo sobre isso e a importância desses homens fortes. O próprio sucesso do Jordan Peterson ilustra bem isso já, né? Alguém que resgata a dignidade do homem masculino, do homem que não tem vergonha de ser homem, provedor, protetor. Olá, amigos do canal Olavo é do Carvalho. Muitos foram pegos de surpresa com a notícia da prisão do Bolsonaro, mas quem acompanha nosso canal aqui sempre esteve muito bem informado, porque há mais de 2 anos atrás nós avisamos que esse momento iria chegar, que Bolsonaro seria preso. Isso aconteceu quando nós percebemos que a grande mídia
se escondeu diante da censura. Assustada, eles calaram e demitiram jornalistas como Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, que ficaram sem voz. Mas aqui no canal Olavo do Carvalho, a gente não deixou esse medo nos abater. A gente criou o canal, ele cresceu e hoje já somos quase 1 milhão de inscritos. Então, eu peço a sua ajuda para que nosso trabalho possa continuar chegando a mais pessoas, com análises políticas e notícias que você não vê na grande mídia. Você é o patrocinador desse canal. É teu like que mantém nosso canal de pé. Cada compartilhamento, comentário, opinião sua aqui é muito importante para a gente e faz com que nosso canal não pare. Não recebemos ajuda de ninguém, de nenhum partido político, dinheiro público de nenhum lado. Nosso trabalho é exclusivamente patrocinado e financiado por apoiadores, tanto do canal quanto quem apoia o Paulo Figueiredo ou o Rodrigo Constantino. É assim que a nossa voz continua chegando a mais pessoas. Aqui na descrição você encontra a melhor forma de você apoiar o criador de conteúdo que você quiser. Eu venho lembrar que nós temos vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. Valeu, pessoal, até a próxima.